Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa última parte da aula sobre sinalização celular, onde a gente vai falar sobre os receptores do tipo quinase, que eu expliquei um pouquinho lá na frente, quando a gente viu os tipos de receptores, os principais tipos de receptores, e eu falei para vocês que esses receptores do tipo quinase são receptores, são proteínas que têm uma especificidade, uma especialidade, que são enzimas, ou seja, e as enzimas que a gente chama de quinase são enzimas que conseguem colocar grupamento fosfato, ou seja, esses receptores, uma vez ativos, conseguem colocar grupamentos fosfatos no seu substrato. Bom, aqui a gente tem a forma genérica desses receptores. Vocês veem aqui em rosinha a bicamada lipídica. Para o lado extracelular, eu tenho um domínio onde vai se ligar o sinal. A gente tem um único segmento, diferente do receptor acoplado à proteína G, a gente só tem um segmento que passa pela bicamada lipídica. E aqui no interior, para o meio intracelular, eu tenho o domínio catalítico. O domínio catalítico é justamente aquele que será responsável por colocar o grupamento fosfato. E ele somente estará ativo, somente terá capacidade de fosforilar após a ligação do sinal. Uma característica muito importante desse processo de fosforilar nesses receptores do tipo quinase é que eles são capazes de se autofosforilar. O que significa isso? Auto, esse prefixo, a si próprio. Significa dizer, então, que após a ligação do sinal, quando esse domínio catalítico ficar ativo, ele vai colocar um grupamento fosfato no próprio receptor, tá certo? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele coloca no próprio receptor e depois coloca em outro substrato. Primeiro passo seria a autofosforilação. Bom, como eu falei para vocês, o receptor, esses receptores do tipo quinase são justamente os receptores da insulina. Quando a gente libera a insulina e ela vai agir nas células, elas vão se ligar a receptores do tipo quinase. Mas antes de falar para vocês sobre os receptores do tipo quinase, eu vou comentar com vocês como é que a insulina é liberada na corrente sanguínea após a nossa alimentação. Então, o que acontece? Aqui, a gente tem, mostrando para vocês, uma célula do pâncreas, tá certo? A célula que é responsável, o órgão, a glândula, né, que é responsável pela secreção da insulina. Quando a gente se alimenta, vai acontecer que vai passar pelo epitélio intestinal, a glicose, ela vai alcançar a corrente sanguínea, então a gente vai ter um aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea, que vai ser sentida pelo pâncreas, tá certo? Essa glicose que está na corrente sanguínea, ela vai entrar nas células pancreáticas. E no interior da célula pancreática, o aumento de glicose vai causar, que é uma via que a gente vai aprender, tá certo? Essa glicose vai ser degradada e a gente vai ter, então, o aumento da concentração de ATP, que vai ser fabricado lá no interior da mitocôndria. Da glicose ser transformada em CO2 e água e chegar em ATP, são passos que a gente vai aprender durante a nossa disciplina de integração metabólica. Então, isso aqui eu estou pulando, mas a gente vai falar mais para frente. Então, o aumento da glicose vai fazer com que essa glicose seja transformada em CO2 e água e forme ATP. Então, eu vou ter um aumento da concentração de ATP, consequência do aumento da glicose no interior da célula. Esse aumento da concentração de ATP vai fazer com que esse canal aqui, canal de potássio sensível a ATP, seja fechado. Sensível a ATP significa o quê? Quanto mais ATP eu tiver, mais chance eu tenho do ATP se ligar a esse canal iônico
E quando o ATP se liga a esse canal iônico, ele muda de conformação e aí ele se fecha, tá certo? E aí você deixa de ter potássio sendo levado para o meio extracelular. O potássio ficando no interior da célula, eu causo uma despolarização da membrana, que leva à abertura de um segundo canal iônico, que aqui é um canal de cálcio, tá certo? Que é sensível à voltagem. Então, como eu tenho essa despolarização, eu causo a abertura desse canal de cálcio. O cálcio vai entrar nessa célula pancreática, tá certo? E essa entrada, esse aumento de cálcio, leva até a superfície dessas células pancreáticas as vesículas que contêm insulina no interior, tá certo? Então, a gente tem vesículas, essas células pancreáticas armazenam vesículas contendo grânulos no interior, que são os hormônios, que é a insulina. Pronto, melhor assim, né? O aumento de cálcio faz com que essas vesículas sigam até a superfície e elas vão, então, se fundir à superfície e vão liberar a insulina para o meio extracelular. E aí eu vou, então, ter um aumento de insulina na corrente sanguínea. Tá certo? Bom, dependendo do tipo de diabetes tipo 1 que a pessoa tem, acontece que ela não consegue produzir insulina numa quantidade suficiente para ser liberada na corrente sanguínea e ativar o receptor. Tem tipos de diabetes mais raros, por exemplo, onde eu vou ter esse canal iônico aqui insensível, então ele nunca vai fechar. Se ele nunca fechar, eu nunca vou levar a insulina para a superfície. Então, nesse caso, dessa pessoa que tem diabetes, ela consegue produzir insulina, mas ela não consegue que essa insulina chegue até a superfície. Tá certo, pessoal? Bom, a insulina, então, após a nossa alimentação, após todo esse processo que eu falei para vocês, sendo liberada na corrente sanguínea, ela vai, então, chegar até as células que têm o seu receptor, que são receptores do tipo quinase. E o que acontece? A insulina tem várias funções na célula, mas no caso da disciplina de integração metabólica, uma função muito importante que a gente quer que a insulina exerça é que ela pegue a glicose que está circulando no sangue e coloque para o interior da célula. É isso que a insulina faz. Ela avisa a célula, olha só, tem glicose circulando. A glicose não consegue passar livremente, a gente precisa de canais que levem a glicose para o interior da célula. E aí é isso que a insulina vai fazer, vai aumentar a disponibilidade desses canais na superfície da célula. Tá certo? Entre outras atividades. No caso da disciplina de integração metabólica, nos interessa essa atividade da insulina, que é a de sinalizar para a célula que ela precisa levar canais para a superfície para deixar que a glicose entre na célula. Tá certo? Então, aqui mostro para vocês de novo a bicamada lipídica. Aqui tem para vocês o receptor da insulina, onde tem uma subunidade alfa, que está para o meio extracelular, uma subunidade beta, que transpassa a bicamada lipídica e alcança o meio intracelular. Bom, esse receptor, na presença da insulina, ele se dimeriza, se liga duas subunidades alfas, tá certo? Ele se dimeriza. E aí, quando a insulina se liga, como eu falei para vocês, ela vai ser capaz de ativar a subunidade catalítica, que tem a função de colocar grupamentos fosfato, tá certo? E aí a gente tem, então, a autofosforilação após a ligação da insulina. Essa subunidade, ela coloca um grupamento fosfato nela mesma, e aí, após isso, ela vai colocar grupamentos fosfato em outro substrato. Tá certo? E o que acontece? A gente vai ter uma sequência de reações aqui que não importa para a gente, nesse caso, tá? A gente não tem tempo suficiente para a gente destrinchar isso, mas
Após a ativação desse receptor do tipo quinase, a gente vai ter uma cascata, vários sinais, que vão terminar em que vesículas contendo glútes são transportadores de glicose, a gente tem glúten 1, 2, 3, 4, vários tipos de glúten, a gente vai terminar em que as glútes vão subir para a membrana plasmática e lá, então, vão permitir com que a glicose entre na célula, alcance o citosol da célula. Nós temos vários tipos de glúteos dependentes de insulina e glúteos que não são dependentes de insulina. A GLUT4 é uma glúte dependente de insulina, então ela vai até a superfície da célula somente após a sinalização por insulina, tá certo, gente? Bom, e aí, então, a insulina que foi liberada na corrente sanguínea pelas células beta do pâncreas, se liga ao seu receptor. Após a ligação ao seu receptor, nós vimos, então, que a subunidade catalítica desse receptor vai ser ativada, ele vai se autofosforilar, vai fosforilado, vai passar um sinal para o interior da célula, onde vai culminar na subida de vesículas contendo transportadores de glicose para a superfície da célula. E aí, então, a glicose vai conseguir entrar e alcançar o citosol da célula. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês era isso.